ao vivo, Su? Boa noite, família Amor Exigente. Como vai você, Cassiano? Cada vez melhor. E que dia é hoje? Hoje é o primeiro dia Yara? da minha nova vida. Desculpa. Não, tudo Coisa bem. boa. Então eu vou perguntar. Afiado. Não, eu vou perguntar para a Yaren. Por que é o primeiro dia? Yaren, por que é o primeiro dia? Porque hoje eu não posso mudar mais. Na verdade, assim, comecei errado, né? Vamos lá. Amanhã eu posso esperar para tentar fazer diferente, mas hoje eu vou mudar, vou fazer diferente agora. Ontem já passou, eu não posso mais ficar me martirizando pelo que já passou. Tudo é aprendizado, então se eu posso fazer diferente hoje, agora, eu vou fazer diferente para eu ficar cada vez melhor. Que bom. Bem, nossa! Eu sou Suzana, voluntária de Amor Exigente aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E é muito bom estar aqui com vocês em mais uma live. E muito bom também receber você, Cassiano. Um prazer enorme de estar aqui com você. Né, Yaren? Com certeza. Eu sou Yaren, coordenadora de grupo de família aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Lisonjeada mais uma vez de estar aqui com as minhas parceiras queridas. E vou falar para vocês um pouquinho sobre as nossas reuniões, que acontecem todas as quartas-feiras, às 19 horas, horário do Mato Grosso do Sul, tá? Pelo aplicativo do Zoom. Nós temos um grupo de WhatsApp, onde só administradores conversam. Então, por lá, vocês conseguem informações de onde está tendo reuniões, onde está tendo live. São programas que a gente vai adicionando ali para vocês terem informações sobre o amor exigente. Nós temos uma página no Facebook e no Instagram que chama Amor Exigente Cedro MS. E lá a gente também, com os nossos parceiros de Amor Exigente nacional e internacional, a gente passa essas informações para vocês. São somente páginas informativas, só que a gente precisa da ajuda de vocês para estar divulgando a página para que todas as famílias possam receber as informações. Então, eu vou pedir para vocês estarem ajudando a gente no engajamento dessas páginas, tá? No Instagram e Facebook é Amor Exigente Cedro, e no YouTube é onde ficam salva todas as nossas lives, chama Amor Exigente MS. E lá no Instagram está acontecendo uma campanha que eu gostaria muito que vocês pudessem estar olhando. E se não puder ajudar a gente nessa campanha, pelo menos compartilha o link, que daí já é uma ajuda muito grande, para que a nossa família também continue sendo salva, né? E a gente possa ajudar famílias novas que estão chegando nessa caminhada, mostrar que funciona, né? Para manter os nossos grupos abertos. Não é, Tânia Tânis? Verdade. Boa noite a todos. Meu nome é Tânia. Eu também sou coordenadora de grupo e voluntária aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Queria dar a boa noite para o Cassiano, dizer que é um prazer tê-lo conosco e que ele vai falar hoje sobre sobriedade. E o que seria sobriedade? Eu fui pesquisar, porque a gente fala sobriedade. E o que significa essa palavra, né? Significa equilíbrio, significa estar sóbrio, significa procurar ter esse equilíbrio. E não é fácil, né? Porque nós, seres humanos, nós temos uma tendência muito grande a ser ou muito positivo, ou muito negativo, ou muito explosivo, ou muito paciente, ou muito calmo. Então, para a gente conseguir essa sobriedade, para a gente conseguir esse equilíbrio, é um exercício, é um desafio muito grande.
Agora, quando se fala de sobriedade da família, principalmente da família do dependente químico, é uma situação ainda mais delicada, né? Por quê? Porque nós precisamos da sobriedade não só do dependente químico, mas também da família, porque a família também ajuda a esse dependente químico a ele manter esse equilíbrio. E muitas vezes, quando o dependente químico tem uma recaída, é porque a família já teve uma recaída antecipadamente. Então, nós gostaríamos assim de beber na fonte hoje com o Cassiano e de nós entendermos, enquanto família, o que nós podemos contribuir para essa sobriedade, para que ela aconteça e permaneça. Eu acho assim que todos nós vamos ter grandes aprendizados hoje. Não é verdade, Tânia? Isso mesmo, Xará. Eu já falei para o Cassiano, hoje ele tem Tânia em dose dupla. Olha só que coisa boa, né? Cassiano, é um grande prazer receber você aqui junto conosco. Eu participei de uma das reuniões que o Cassiano estava presente e eu fiz o convite a ele, ele gentilmente aceitou. Nós ficamos muito gratas porque nós nos dispusemos a fazer uma live semanal para levarmos conhecimento para as famílias. E o Cassiano tem uma bagagem muito grande. Ele estudou especialização em dependência química na instituição de ensino Escola Paulista de Medicina, na Unifesp. Ele é coordenador de equipe numa empresa que é uma residência terapêutica chamada Grow Up. Coordenador de grupos de sobriedade, da Pastoral de Sobriedade lá na Lapa, São Paulo, que o pessoal aqui está vendo a gente, e o grupo de sobriedade do Amor Exigente no Morumbi, que acontece todas as terças-feiras, a gente sempre divulga nas nossas páginas também. Eu gostaria, então, Cassiano, que você se apresentasse para o pessoal, quem não te conhece, para saber como que é que você chegou ao Amor Exigente, ao grupo de sobriedade do Amor Exigente. Boa noite, primeiramente. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Gratidão imensa pelo convite. Eu vivo em recuperação há 3 anos e alguns dias, aí, ou meses, né? Dentro do grupo de sobriedade de Amor Exigente. Eu fui convidado Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo tranquilo? Tá tudo tranquilo, o áudio está bem, tá ótimo. É que eu estou tendo um pequeno lag na transmissão aqui pelo Face que eu estou assistindo, mas então tá bom. Eu cheguei acho que dá esse espaço, sim. Tranquilo, então, vamos lá. Que bom, então. Eu cheguei no Amor Exigente pelo convite da minha mãe e da minha esposa, Cecília. Tá aqui com a gente online assistindo. Elas, primeiramente, no meu uso e abuso de substância, viviam aquela grande dificuldade que todas as famílias vivem, não sabiam o que fazer, não sabiam como lidar, estavam perdidas, sozinhas elas estavam perdidas. A minha madrinha indicou o grupo de Amor Exigente para minha mãe, para a Cecília, e elas começaram a frequentar o grupo e me trazer algumas responsabilidades. Cassiano, hoje você fica com o Fabrício, que é meu filho, porque eu vou sair com a sua mãe. E eu não entendia aquilo. Eu sabia que as coisas não estavam boas para o meu lado, né? E a partir do momento que elas começaram a frequentar o grupo de família do Amor Exigente Morumbi, todas as terças-feiras às 20 horas, eu comecei já na próxima semana a perceber mudanças da parte delas, né? Ou seja, o comportamento de perder o equilíbrio, gritar, discutir, entrar naquele comportamento que era o meu comportamento, era a área que eu gostava de atuar, perdão, elas começaram já de cara a mudar. Ou seja, o tom de voz baixou, elas começaram a ser mais assertivas a cada reunião que elas frequentavam do Amor Exigente. E a partir do momento em que se deu 8 reuniões, ou seja, 2 meses frequentando o grupo, elas fizeram o convite a mim para estar indo conhecer o grupo. Eu não era um dependente químico na ativa que me negava a cooperar com algumas coisas. Por quê? Muito manipulador,
né? Eu procurava facilitar meu uso, então eu sempre concordava. Eu fui a Narcóticos Anônimos com a minha mãe, partilhei com a minha mãe no grupo. Isso trazia uma calmaria para o meu uso de drogas, né? Manipulador nato. E aí o que aconteceu? No Amor Exigente, a grande diferença é que eu cheguei lá com um propósito. Eu estava 3 dias limpo, nos outros grupos eu estava no uso. E a mudança do comportamento delas foi maravilhosa, porque, como eu disse a vocês, eu não encontrava mais minha mãe chorando pelos cantos. Eu não encontrava mais minha mãe cheia de olheiras porque não dormiu. Minha mãe começou a ser muito assertiva através das reuniões, trazendo para mim algumas realidades. Você não está bem, você precisa de ajuda. Eu estou aqui para te ajudar quando você quiser ajuda. Enquanto você não quiser, eu não te ajudo em mais nada. Então, eu trabalhava com minha esposa e recebi alguns clientes meus, e eu na loja física, eu trabalhava online com a minha esposa, eu tinha um site, e eu recebia muito dinheiro da minha mãe que os clientes pagavam presencialmente na loja. Isso acabou já de cara. De cara, minha mãe começou a fazer transferências para minha esposa, e esse comportamento de dar o dinheiro na minha mão, que teoricamente era meu e da minha esposa, dos nossos clientes, já mudou de cara. Minha mãe começou a mandar links para mim de clínicas. Dá uma olhadinha nessa clínica, vê se você gosta. Você está precisando, cara. Se você não parar de se acabar do jeito que você está fazendo com a sua vida, nós vamos te internar. Só que eu quero a sua conscientização de que você não está bem. Eu quero que você se interne de livre e espontânea vontade. Você precisa olhar para você. Você não consegue se enxergar mais, né? E aquilo, não, mãe, tá bom, eu vou ver. Eu confesso que eu não olhava de cara, mas depois à noite, quando eu ia deitar, eu pegava o celular escondidinho e comecei a pesquisar, saber o que era uma clínica de internação, saber o que era dependência química, porque eu também não sabia. Eu nunca tinha ouvido falar do Amor Exigente, eu nunca tinha ouvido falar do Narcóticos Anônimos. Eu sabia o que era o AA, porque era o mais disseminado, né, na sociedade. Mas eu nunca tinha ouvido falar desses programas. E aí eu tomei uma decisão na minha vida antes que a internação ocorresse. Deu trabalho? Deu muito trabalho. Demorou? Eu usei drogas 24 anos da minha vida. Só de cocaína, que foi a droga de escolha a qual eu me afundei, foram 18 anos. Né? Nesse tempo eu consegui estudar, eu consegui me formar em fisioterapia, eu consegui montar minha família com a minha amada esposa Cecília, a gente teve um filho, e essas responsabilidades que vieram me levaram também para o uso e abuso de substâncias, porque eu vejo que eu não estava amadurecido o suficiente para ter essas responsabilidades, mas eu assumi essas responsabilidades que também ajudaram no meu uso e abuso de substâncias. Não foi por acaso, não foi curiosidade. Foi por uma inabilidade de lidar com as responsabilidades de ser pai, com a inabilidade de lidar com os meus sentimentos, que eu comecei a usar e abusar de substâncias. E resumindo, para a gente não se estender muito no Cassiano só, e a gente falar desse tema maravilhoso que é a família, a influência do comportamento delas me levaram a entrar em recuperação. Né? Eu tomei uma decisão e depois de tantas vezes que eu pedi uma chance para minha família e para minha esposa, elas ainda acreditaram que eu ia ter uma saída, disseram que sozinho eu não conseguiria, né? E isso é muito claro, isso serve para todos nós, dependentes químicos. O que eu fiz? Eu me comprometi com o meu poder superior, que eu nunca mais tinha falado com ele no uso de drogas, né? Eu botei meu joelhinho no chão, eu fiz minhas orações, e eu me comprometi de que a partir de hoje eu nunca mais queria usar drogas. E que se amanhã eu não conseguisse usar, se eu pedir ajuda para nunca mais usar, e que se amanhã acontecesse o uso, eu queria forças para pedir a minha internação para minha esposa e para minha mãe. E assim se deu. Depois de 3 dias eu fui no grupo do Amor Exigente, na sobriedade, eu me apaixonei, eu me encontrei, eu falei, é aqui que eu quero estar. E a partir desse momento, eu não faltei em nenhuma reunião mais até hoje. Se eu não me engano, eu não fui em uma reunião porque eu estava doente, com dor de garganta, né? E eu me apaixonei pela literatura, fui muito bem recebido, muito bem acolhido. Minha família continua frequentando, minha irmã frequenta também, frequentou por um bom tempo. Minha mãe agora ela fica em casa e fala, eu fiz a minha parte, agora é com você, negão. Você continua no grupo porque você está bem e eu vou cuidar dos meus netos. Então passa, deixa as crianças aqui em casa e vai para o grupo. E aí vou eu e minha esposa sempre para o grupo. Aí entrou a pandemia, estamos online agora,
mas foi uma mudança completa de comportamento, de dedicação ao grupo, de responsabilidade social, de levar a mensagem ainda para as famílias, que é o que estamos fazendo aqui, e de também acolher os meus recém-chegados, nossos amigos lá que chegam no grupo, assim como eu cheguei um dia. E foi essa a mudança que aconteceu na minha vida e, graças a Deus, não precisei de internação, 3 anos e 1 mês e alguns dias limpo dentro do grupo de sobriedade do Amor Exigente Morumbi, e nunca tive nenhuma recaída, porque eu faço a minha manutenção semanalmente do meu processo de recuperação dentro dos grupos. Maravilhoso ouvir a sua história. É bem parecida com a minha história. Tenho um esposo que é adicto, né? E por convite da comunidade, que porventura eu vinha estudar, eu li um livro que falava para mim o que era dependência química, eu falei para a mãe dele que a gente precisava interná-lo. E na época a mãe dele ficou totalmente assim, passada, né? Como assim internar meu filho, né? E aí, no fim, aconteceu dele mesmo querer ajuda, dele mesmo procurar, pedir a internação e graças a Deus sobra aí também alguns anos. Eu vou pedir desculpa ao nosso público hoje, porque a Suzana está com uma imensa problemática na internet dela, ela não vai conseguir concluir a nossa live de hoje. Tá? Então, assim, estamos todos com problema de internet, então pode ser que dê uma travadinha. O Facebook está com o LER, tá atrasado, a gente está falando, ele está um pouquinho atrasado. Tá? Então, vocês podem perguntar, podem estar falando com a gente pelo Facebook, não tem problema. Eu vou estar passando as perguntas de vocês para o Cassiano também. Tá? E a Su, infelizmente, vai ter que assistir a gente por lá, porque não está dando certo. Um beijo para você, Su. Eu vou começar aqui, Cassiano, com a nossa primeira pergunta, que eu acho que você já até pincelou ela um pouquinho para a gente. A sobriedade para o dependente químico está diretamente ligada à sobriedade da família? Você tem a desenvolver para nós sobre esse assunto? Maravilha, uma pergunta fundamental, né, no processo de recuperação. Eu vejo de 2 maneiras. Tá? Eu vou trazer para vocês a visão do dependente químico, tá? Do grupo de sobriedade, a experiência vivida na prática do processo de recuperação. A família tem papel fundamental no processo de recuperação. De que forma? Quando ela entra em recuperação. Quando ela procura também e aceita que ela está adoecida, aceita que ela não é perfeita, que ela tem problemas também, né? Então, a família que busca a recuperação, que frequenta os grupos, seja ele quaisquer grupos, Amor Exigente, Alanon, Pastoral da Sobriedade, ela tem muito a acrescentar e fortalecer, solidificar esse comportamento do dependente químico. Tá? Primeiro, se ele não quer recuperação, diminuir as facilitações, como eu costumo dizer, ela vai cercando, ela vai estreitando os caminhos até que ele peça ajuda. É esse o papel fundamental da família. Diminuir as facilitações que ninguém percebia que facilitava a vida e muitas vezes ninguém imaginava que a pessoa ia usar drogas. Mas existe um outro lado muito importante também. O que a gente vivencia dentro dos grupos? Não são todas as famílias que aceitam e assumem que estão adoecidas e vão em busca de conhecimento e recuperação. Isso é um processo mais lento do que o dependente químico que entra em recuperação. Então, muita gente reclama do quê? Do comportamento da família. Né? Porque é muito difícil, vamos colocar de uma forma generalizada, quando você é acusado de algo que você não fez. Né? Então, o tempo todo duvidando, o tempo todo questionando, o tempo todo julgando, apontando os dedos, chega uma hora que cansa. Para todo mundo, de forma generalizada. O que a gente costuma dizer dentro da dependência química no grupo de sobriedade? Que independente de qual seja a influência, a decisão é sua, a responsabilidade sobre a sua recuperação é somente sua. Ninguém deve ter a capacidade de te influenciar ao ponto de voltar a usar drogas. É uma escolha sua. Não venha aqui no grupo amanhã dizer que recaiu porque a sua mãe brigou com você, porque a sua mãe ou a sua esposa duvidou do seu comportamento. Né? Eu costumo, inclusive, dizer, a família está com dúvidas se está usando drogas, temos testes toxicológicos disponíveis em farmácias, façam um teste e mostre para ele que não está usando mais drogas. Então, o poder de influência da família é muito grande, tanto para o lado bom, quanto para o lado ruim, quando não se tem recuperação.
não são todos os dependentes químicos que estão engajados verdadeiramente no processo de recuperação. É um processo lento, que requer dedicação, perseverança, que requer muita disciplina e alegria nessa nova forma de viver sem as drogas. Porque nós temos memórias eufóricas do passado só dos momentos bons do uso. E quando tira a droga, é aquele famoso luto, né? Eu perdi os amigos, eu não frequento mais os locais, eu não tenho mais a droga, e agora eu tenho que passar pela abstinência, que muitas vezes é difícil, e meu organismo não produz mais prazer, porque eu trazia de fora uma substância que produzia prazer, né? Agora, o que eu tenho que esperar? Meu organismo voltar a produzir dopamina com as coisas simples do dia a dia e em pequenas doses. Assim eu vou voltando a ver as coisas de forma colorida e o brilho delas. Mas isso requer o quê? A dedicação, a disciplina e muita alegria nessa nova forma de viver. Por isso a gente sabe que quando a família não está em recuperação e o clima em casa é ruim, de desconfiança, de intolerância, de irritabilidade, o dependente químico é o campeão mundial em transferir culpa, em transferir responsabilidades para o outro que usar drogas, que é o comportamento mais fácil que ele está acostumado a ter. Então, o processo de recuperação no início, quando a família está realmente junto, e juntos somos mais fortes, o AE fala muito sobre isso, né? Quando a família realmente entra em recuperação, ela é a base forte para o dependente químico nesses momentos de dificuldade, de insegurança, de tristeza, de luto. Ela é a base para dar apoio para ele continuar perseverando e continuar mantendo esse equilíbrio que ele está em busca o tempo todo. Porque nós somos totalmente desequilibrados, né? Ou é 8 ou é 80, ou é tudo ou é nada. A busca é pela temperança, por esse estar em equilíbrio o tempo todo. Mas no começo não vai ser fácil. E posso dizer aqui, todos vão ter que passar por isso. Todos os dependentes químicos que trouxeram substâncias de fora para dentro, exógenas, né? Para dentro, eles vão ter que passar por um período de abstinência. Não tem como fugir disso. Mas vale a pena todo esforço depois para viver em sobriedade. Isso eu tenho certeza. E a família também, né, passa por essa abstinência. Eu mesma, nossa, quantos anos de ida e vinda, recaída minha, recaída dele, e a gente até entender que eu também precisava ter essa sobriedade. Nossa, quantas recaídas, meu Deus. Coitada da Tânia, que ficava lá, Yara, volta pro grupo, vem pro grupo. Na verdade, a gente traz de uma forma simples falando, e aqui a gente bate um papo de uma forma simples para o entendimento de todos. A gente costuma dizer que o dependente químico é a droga do familiar. Por quê? Quando o dependente químico sai de foco para uma internação, por exemplo, as mães choram de saudade, as mães começam a reconhecer que elas têm problemas também, porque antigamente eu parei de olhar para mim e só olhava para o outro. Vamos falar mãe e filho, né? Que as mães são as mais dedicadas nesse processo, né? 90% do processo de recuperação é entre mãe e filho, né? Então, o que acontece? O foco sempre foi no filho, as mães esquecem de se cuidar, esquecem de cuidar da saúde, esquecem dos outros filhos, muitas vezes, porque é aquele filho que tem uma demanda maior, uma necessidade maior de acompanhamento. Mas isso acaba ficando adoecido e a gente não só mais acompanha, a gente vigia. E quando a gente vigia, a gente tira a oportunidade do outro resolver as suas questões normais, as suas dificuldades do dia a dia, porque a gente vai lá e faz por ele, né? Então, a gente não tem que mais que vigiar, a gente tem que só acompanhar e estar pronto quando ele necessitar de ajuda e pedir a nossa ajuda, a gente mostrar o caminho que ele deve percorrer. Essa realmente é uma família ou uma mãe que está em recuperação, e não mais traçar os caminhos ou querer caminhar por ele. Porque a gente tem que se frustrar todos os dias, a gente tem que vencer os obstáculos e a gente tem que aprender a viver dessa forma. Eu costumo dizer que se não tem obstáculos, provavelmente esse caminho não te leva a lugar nenhum. Não existe uma vida sem dificuldades e sem os obstáculos. O que existia, sim, era o uso e abuso de substâncias para anestesiar as dificuldades que eu tinha para vencer cada obstáculo que a vida me trazia durante um dia. E são vários por dia, né?
E a gente intensifica cada vez mais o uso por essa dificuldade em lidar com sentimentos, emoções, dificuldades financeiras, dificuldades em relacionamentos, dificuldades no trabalho, dificuldades em tudo, porque chega um ponto que tudo é motivo para usar drogas. Cassiano, Sim. dentro de tudo isso que você está falando, o álcool, que é usado assim muito socialmente, né? Ele atrapalha a sobriedade do dependente químico. Por exemplo, o meu filho está internado e agora ele vai sair. Quando ele sair, eu vou fazer um churrasco e vou fazer com cerveja e vinho para a gente comemorar. Mas isso é só socialmente, tá entendendo? O que isso tem a ver com a sobriedade do dependente químico? Uau, essa pergunta é maravilhosa, Tânia, porque o álcool, ele é... Eu tenho até aqui uma pequena estatística que eu separei aqui para falar, né? 70% dos homens da sociedade brasileira já usaram álcool alguma vez na vida. 43% nesse ano, 30% nesse mês. E desses números, 22%, ou seja, 25 milhões mais ou menos de brasileiros usam e abusam do álcool, que causa dependência e causam sérios problemas para a saúde e para as famílias, né? Dentro do processo de recuperação, eu sou a favor da abstinência total de substâncias que alterem nosso humor. Não tem exceção. Como eu disse, nós somos pessoas desequilibradas em busca de equilíbrio. Não dá para tentar usar controladamente o álcool. O álcool tem a capacidade, em pequenas doses, da gente baixar a guarda, perder o senso de responsabilidade do que é certo e do que é errado. Ele é uma grande porta de acesso ao uso de outras drogas. É aquela famosa dose que você toma e fala, só hoje eu vou comprar um pouquinho de cocaína e amanhã eu volto para a minha recuperação. Por quê? Eu perdi o meu senso de responsabilidade. Eu, por um pequeno período de tempo no uso do álcool, eu já esqueço tudo aquilo que eu passei de dificuldades com o uso e abuso de substâncias. Sem contar que, no uso do álcool, a gente se coloca em lugares que a gente não deve frequentar. No uso do álcool, a gente conhece ou volta a andar com pessoas que também fazem uso do álcool e já estão usando outras drogas. E aí, meus velhos comportamentos, eles voltam no mesmo momento. Aquele velho Cassiano de antigamente não morreu. Aquele velho Cassiano está esperando um pequeno momento para ele voltar ativa de novo. E é nesse momento do uso e abuso do álcool, ou de uma pequena dose, hoje deu tudo certo. Amanhã eu tomo 2 doses, depois de amanhã eu tomo 3 doses. Pronto. É clássico. Não dá uma semana, voltou a usar a sua droga de preferência porque baixou a guarda. Porque por pequenas doses trouxe realmente esse desequilíbrio emocional e só o hoje eu posso, só o hoje eu controlo. E nós sabemos que não é assim. Porque se existem pessoas que conseguem tomar socialmente, se é que existe uso social de álcool, eu tenho minhas dúvidas, nós dependentes químicos não temos essa capacidade de controle sobre nenhuma substância que altere nosso humor. Então, eu sou a favor de uma recuperação plena em abstinência. Não dá para trazer nada. E também não vejo a necessidade de grandes festas para um retorno de clínica. A vida continua, amanhã tem que trabalhar, o dependente químico tem que ter um planejamento de vida, tem que ter organização, tem que ter disciplina, porque senão ele volta a viver igual antigamente. Igual antigamente acontece o quê? Vai voltar a usar drogas. A família tem que estar preparada para não cometer esses erros graves, que é essa facilitação, que é, na verdade, essa permissividade que o álcool traz. Se eu puder falar um pouquinho mais do álcool, o que eu vejo hoje em dia na nossa sociedade? Antigamente, podemos falar aí, eu tenho 40 anos, vamos falar quando eu tinha os meus 20 anos, ou mais jovem menino, o que a gente via muito, se deparava? A gente desviava muitas vezes daqueles bêbados na calçada. E o olhar qual que era? Nossa, coitado, o cara tá bêbado ali na rua, tá ali no chão, jogado. Mas ninguém fazia muita coisa, né? Era problema dele. Agora, hoje em dia, com a evolução das drogas,
Não existe mais quase aqueles bêbados de sarjeta. Eles evoluíram para a cocaína, para o crack. E agora eles passaram a incomodar. Porque através da fissura exacerbada que essas substâncias causam, é ele que vem te assaltar no farol. Então ele passou a incomodar agora, né? Então tem esse boom todo das drogas, da Cracolândia, por quê? Porque passou a incomodar. Quando era só o bêbado da sarjeta, ele não incomodava. O que eu vejo que nós todos temos responsabilidades pelo bêbado da sarjeta e pelo pessoal que está doente na Cracolândia. Temos que fazer alguma coisa, tem que ter uma mobilização geral para resolver ou tratar essas pessoas que estão adoecidas, porque hoje elas passaram a incomodar, e antigamente não mais. O álcool dentro das nossas famílias, ele é destruidor. Por quê? Eu fiz uma palestra, aqui tem o pessoal das Mães Leoas, que é do grupo do Gabriel, maravilhosas mães, guerreiras, e quem pôde ir, quem teve a oportunidade de assistir, eu fiz justamente uma palestra falando sobre o álcool, eu escolhi esse tema. E sabe qual foi o tema? É um tema que chacoalha as estruturas. Esse tema é: o primeiro traficante está dentro de casa. Olha só, que tema forte. Porque eu comecei experimentando a espuminha com 8 anos de idade, pela permissividade do meu pai, falta de conhecimento, falta de acesso às informações, nos churrascos de final de semana na minha casa. E como ele me trouxe a oportunidade de experimentar, não tinha mais medo de sair pegando as latinhas lá, as garrafas e os copos com um pouquinho de dose que sobrava e tomar um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Logo mais eu já bebia adolescente, logo mais eu estava frequentando bares, logo mais eu não deixava um cara que eu nem conhecia com o copo vazio, oferecia uma dose para ele e ele, para retribuir, estava usando maconha, estava usando cocaína, e quando a gente usa álcool, a gente faz amizade fácil, né? A gente fica aquele tagarela, amigo de todo mundo, abraça todo mundo, beija todo mundo, e é muito fácil a pessoa querer retribuir o gesto do copo cheio te oferecendo a droga que ele está usando. E aí você, às vezes, experimenta e você não sabe aonde isso vai te levar. Então, o álcool ele é uma grande porta de entrada para outras drogas, sim, e ele te coloca em situações de muito risco. E para quem a família que está chegando com o filho hoje de recuperação, ela tem que entrar em recuperação e, através do exemplo, também não beber. Isso é fundamental para que eu possa exigir do outro, através do meu exemplo, eu exijo do outro também responsabilidade para com o comportamento dele. Como que eu bebo e falo para o meu filho que ele não pode beber? Isso não funciona. Então, a recuperação... aí... Sim. E que paralelo que pode ser feito do álcool e do cigarro? Porque são duas drogas lícitas. Então, assim, que paralelo a gente pode fazer? Ótima pergunta também. Se você procurar a lista das drogas mais utilizadas, começa pelas lícitas, né? É meio óbvio, né? O álcool é a mais utilizada, a segunda é o tabaco, terceira, os remédios sem prescrição, e aí quarta, maconha, quinto, cocaína, sexto, crack, 7 solventes, oitavo, LSD, 9 êxtase, 10 injetáveis, 11 a ketamina, que está muito disseminada em São Paulo, 12 heroína, 13 o chá de ayahuasca. O cigarro é uma droga que causa dependência muito rapidamente, que causa problemas pulmonares seríssimos, né, como enfisema, DPOC, bronquites, asma, ou piora essas doenças que a pessoa já pode ter. Porém, dentro da dependência química, o que acontece? Como ele não causa nenhuma fissura ao ponto de causar problemas que nem outras drogas, ele acaba sendo uma droga com menos exigência aí do uso dessa substância ou uma assertividade por parte das famílias. Eu vejo que tudo é uma questão de equilíbrio, como sempre. Quais são as drogas que estão causando os maiores problemas e maiores danos nesse momento? É o uso e abuso do álcool e o uso e abuso da cocaína. Então, a abstinência deve ser focada primeiro as primeiras coisas, tá? Mas, dentro de um processo de recuperação, a busca por abstinência de todas as drogas é essencial. E o tabaco faz parte disso. Eu confesso aqui para vocês, e não tenho vergonha de falar isso, eu estou limpo de todas essas drogas que causam essas alterações de humor,
E o cigarro eu já tentei por 2 vezes parar de fumar e não consegui. Agora eu estou participando, mas entrou a pandemia, lá do CATOD, é o Centro de Referência Tabaco, Álcool e Outras Drogas aqui de São Paulo. Por quê? Eu estou usando os adesivos, né? Eu estou usando os adesivos e estou conseguindo diminuir a quantidade de cigarros que eu fumo, mas também é um outro processo que causa abstinência, causa irritabilidade, causa problemas de intolerância, né? Causa falta de... Eu não consigo, às vezes, dormir quando eu não fumo durante o dia. Então, assim, nós temos que ter esse equilíbrio. Primeiro, as primeiras coisas. Quais são as coisas mais graves que estão colocando realmente a vida dessa pessoa em risco? Não eximindo o cigarro, como eu já falei, dos problemas pulmonares, cardiopáticos, mas eu não vejo que a família deve ser tão incisiva em tentar tirar todas essas drogas de uma vez. A pessoa vai enlouquecer. É muito difícil. E vai entrar com o quê? Com outras drogas, que são os remédios prescritos, para tentar sanar essa dificuldade em lidar com a falta de todas essas drogas. Então, podemos ser mais equilibrados, podemos fazer um planejamento, e aí para o planejamento eu adoro o Defiforex, né, do 8º princípio de amor exigente. Quem não conhece vai procurar o Defiforex para fazer um planejamento legal, perdão, a curto, médio e longo prazo, porque deve sim o tabaco entrar nessa lista desse processo de abstinência que deve ser uma evolução contínua. Essa é a minha opinião. Ok, obrigada. Eu quero só fazer um adendo aqui, lembrar o pessoal que nós fizemos uma live na semana passada com o Fernando Caetano, que fala sobre o resgate, que fala sobre o pedido de ajuda das famílias para essas internações involuntárias, de como deve ser feito esse resgate. Porque às vezes a gente acha que vai internar meu filho e tal, mas a pessoa chega com grosseria, a pessoa chega numa forma tão desconstrutiva de chegar até o seu filho, ou sua filha, ou seu esposo, esposa, que acaba dilacerando aquela pessoa. Ao invés de estar ajudando, ela acaba destruindo. Então, a pessoa não entra em recuperação. A pessoa não consegue aceitar os programas que existem para a recuperação pela forma que ela foi agredida, né? Porque eu acho que, de repente, a forma que você tenta fazer esse acolhimento não é feito adequadamente, eu acho que acaba expelindo, né? É como se fosse um imã. Você está tentando ajudar e aquele imã está afastando, né? E isso acaba destruindo ainda mais as famílias, porque isso gera o conflito. Comigo aconteceu também. Eu fiquei por meses chorando, o meu esposo sendo cuidado na clínica, era uma clínica muito boa, porém, esse acolhimento à nossa família não foi feito, não foi uma coisa muito legal. Tanto que eu me afastei de grupos, né, de terapia particular que eu fazia, tudo eu me afastei porque isso acabou ferindo a nossa família de uma forma muito agressiva. Então, para que a gente voltasse a ter confiança nas pessoas, voltasse a ter confiança nos grupos, nas pessoas que falam com a gente no grupo, igual você fala de uma forma tão simples e tão afetiva, que dá vontade de trazer mais e mais e mais e mais pessoas para poder assistir a gente, né? E saber o quanto esse programa funciona. E às vezes esses acolhimentos, eles não são assim, né? Infelizmente. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o assunto, porque tem pessoas comentando no Face sobre resgate, como fazer para ajudar, né? E a família se mantém em recuperação também. Eu vejo que existe o uso de drogas e a não aceitação, porque a droga, ela não é aceita. Eu, quando eu usava drogas, eu não achava bonito usar drogas, né? Eu tive até amigos que gostavam de chamar outras pessoas para usar junto, que eu não conhecia, ou que não usavam, e eu brigava com eles. Eu falava, não, eu não acho bonito fazer isso. Né? Ou seja, eu já tinha a concepção de que eu estava fazendo algo errado, né? E que não era legal. E dentro da família, o que acontece? Posso falar o que aconteceu na minha? A doença da dependência química é a doença da falta da fala. Porque o dependente químico não aceita falar sobre o assunto de alguém que venha contra o que ele não consegue parar de utilizar. Né? Então eu vejo que esse resgate do diálogo, e você falou muito bem, porque você vivenciou isso também dentro da sua casa, essa dificuldade de ouvir os outros nos grupos falando sobre aquilo que você também não conseguia fazer dentro da sua casa, né? A dificuldade de pôr aquilo em prática,
né? A falta do diálogo, esse abismo que existe, porque quando eu chegava na loja da minha mãe para retirar material para os meus clientes que eu vendia, e ela era minha fornecedora, e ela estava com aquele olho preto, de olheira, de não dormir, eu ainda tinha a cara de pau de falar, por que você está com essa olheira? Eu sabia que era por minha causa, mas eu não fazia questão, eu fingia não ser pela minha causa. E quando ela começava a falar, eu, ia embora. Eu não queria ouvir falar de coisas contra o uso e abuso de substância aqui. Eu gostava de usar, eu era apaixonado pelo uso de drogas, né? Então, o resgate do diálogo, de que forma? Ele nunca me escuta, mas seja assertiva e pare de falar muito, porque senão a gente perde até o foco. Sabe aquela discussão que você começa a discutir agora e fica meia hora gritando aquela bagunça, palavrões entram no meio? No final, quando vai cada um para um lado, você não lembra nem o porquê que você começou aquela discussão. Perdeu-se o foco. O que a gente precisa, o que as famílias precisam hoje, é serem assertivas e pontuais. Bata uma vez na tecla, tá? E não facilitem mais. Bata uma vez naquela tecla, não concordo, não aceito, não vai. Ponto. Não entra em discussão. Porque, Cassiano, tudo isso cansa muito, né? Nós temos aqui uma pessoa falando no Facebook que depois de mais de 10 internações, se dependesse dessa pessoa, ela nem visitar, nem iria lá para visitar, e que ela não faz questão nem de ficar ligando. Por quê? Porque ela não ama o seu ente querido? Não é, é porque cansa. Então, esse desgaste dessa discussão toda realmente não leva a nada. Não leva a nada, e o único lugar que vai te trazer alguma coisa boa para você acrescentar nesse ambiente desgastado, esse ambiente exaustivo, é através da troca de experiências nos grupos de auto e mútua ajuda, dentro do Amor Exigente, dentro do Pastoral. O pessoal da Pastoral está aqui em peso, mandar um beijo para eles. Adoro esse pessoal, eles são maravilhosos. Eu não vou citar nomes porque eu não consigo falar e acompanhar aqui. Como diz o Luiz Fernando, nós homens a gente só faz uma coisa de cada vez. Então, o que acontece? Existe esse desgaste porque o outro lado, até hoje também, depois de tanto empenho desse lado, do lado dessa mãe, até hoje não se encontrou no processo de recuperação. O que eu vejo, sim, é continuar a mãe no processo dela de recuperação, continuar frequentando os grupos, porque sempre há algo a ser feito. Eu não vejo nenhum dependente químico, ele pode estar na pior situação que seja, sempre há alguma coisa para ser feita. E a troca de experiências através de experiências vividas na prática, sem conselhos, sem aquela coisa de choro, né? Princípios básicos, princípios éticos, passos, o que seja, né? E essa troca de experiências da vivência na prática do processo de evolução, na recuperação individual de cada um, é muito importante. Porque sempre numa partilha de alguém que você chega no grupo, não existe uma vez que a gente vá no grupo que a gente não sai melhor do que entrou, que a gente não aprende algo novo. Vocês frequentam, vocês coordenam, vocês sabem o que eu estou falando na prática. Toda reunião a gente aprende alguma coisa nova, com até o recém-chegado que está entrando pelaquela porta. Então, o que eu falo para essa mãe é que ela não desista. Nunca disseram que ia ser fácil. Não foi fácil para mim, não foi fácil para minha mãe, para Cecília, minha esposa. Mas olha só, depois de 24 anos de uso e abuso, hoje eu, Cassiano, tenho a oportunidade de estar aqui com vocês, falando para tanta gente aqui, né? Tenho a oportunidade de estar à frente do grupo há 2 anos e meio, eu estou há 3 anos em recuperação, e é uma gratidão imensa, e deu certo. E muita gente dizia que não iria dar certo. Muita gente cruza o braço e fica, vamos ver até quando vai durar. O meu padrasto um dia brincou comigo, e hoje ele me apoia 100%. Um dia eu cheguei em casa e falei, ele chama-se Claudeci, eu falei, Claudeci, fica com a Sabrina aqui porque eu preciso ir para o grupo. Minha mãe não tinha chegado do trabalho ainda, né? Aí ele falou assim, eu quero ver até quando isso vai durar, logo, logo você enjoa, né? E aí esses dias ele virou para mim e falou, caramba, você não enjoou mesmo, e você continua lá no grupo. Eu falei, eu me encontrei. Se todo dependente químico se dedicasse, se deixasse levar pela influência do grupo, né, por a oportunidade de poder falar, pela oportunidade de ser escutado, de ouvir as pessoas, isso ia fazer uma diferença danada na vida dele do que a gente ficar no núcleo da doença isolado dentro do nosso quarto.
não vai dar certo. Tem que ir para o grupo e tem que ser visto e ser lembrado como uma boa pessoa para que traga realmente a responsabilidade de hoje ser o recém-chegado, mas amanhã já está acolhendo quem está chegando no grupo. É fundamental essa empatia e essa dedicação. Ô, Cassiano, tem uma pergunta aqui no Face, que acho que tem a ver também com o que a gente está falando. Ela diz assim: minha filha de 17 anos ficou 9 meses na comunidade, está agora em abril para graduar e está bem ansiosa para voltar para casa. Mas eu estou ansiosa. Ela poderia fazer o reforço, ficar mais 3 meses, mas não quer. Então, quem é que está preparado aí nesse caso, né? Ela está preparada para sair, a família não está preparada para receber? Como é que fica isso? A ansiedade nesses processos, ela é comum porque é a dificuldade de lidar com o novo, né? Ela ficou bastante tempo internada, a mãe está tranquila, entre aspas, porque ela está lá protegida, e agora é o momento do novo. E aí, como vai ser as mudanças, né? Receber minha filha agora, será que eu estou preparada? Será que eu não estou? Bom, a literatura de amor exigente está aí. Nós temos aquela literatura que a dona Mara fez sobre a família terapêutica, como ser uma família terapêutica, e eu digo assim, estando com medo ou não, vá com medo mesmo, tá? Mas ponha em prática, não tem para onde correr, a filha tem que voltar, elas vão ter que trazer, ressignificar tudo aquilo que um dia aconteceu de ruim, e elas estão tendo a oportunidade, a filha lá com as ferramentas que aprendeu, ela aqui, se ela está aqui no grupo frequentando, é porque realmente ela está se dedicando para o seu processo de recuperação individual, familiar, que é mais lento do que o dependente químico. O dependente químico, quando entra em recuperação, muitas vezes ele dispara em recuperação e a família vem aos poucos atrás, né? Mas é muito importante que ela dê a oportunidade da filha mostrar as mudanças, que ela seja uma mãe observadora e pontual, que ela não fique falando mais que antigamente, sendo exacerbada, tendo comportamentos de recaída. Alguém aqui perguntou o que é uma recaída familiar? É justamente aqueles excessos, né? Aqueles achismos, né? Tem dúvida se está usando? Deixe muito claro, o que é combinado não sai caro, né? Faça um acordo de convivência, de como será essa convivência, as coisas que podem, que não podem, os horários, mas também calma, não vamos fazer aquele acordo de convivência com 1.367 cláusulas, ninguém vive. Um acordo de convivência... Artigo 1, parágrafo... Exatamente. Exatamente, não dá certo, vamos ter vida. Na casa pode não ser funcional na sua, né? Então não adianta eu colocar lá porque o amor exigente me falou que são 1000 regras, mas aqui em casa não vai funcionar. Como é que eu vou fazer isso? Artigo tal, hora tal, vamos lá, não vai. É verdade, é verdade. E o nosso segundo princípio básico do AE, ele nos dá essa tranquilidade. Somos apenas gente. Eu sou gente, vocês são gente. Não dá para a gente sair fora disso, não somos super-heróis. O terceiro princípio que a gente trabalhou esse mês, dos recursos limitados, de impor limites, a cada dia você percebe que você está ultrapassando pequenos limites. A cada dia você tem que se impor novos limites, né? A cada nova experiência você tem que refletir sobre até onde você está indo e até onde é o outro, né? Isso não é uma coisa que a gente vai fazer, que eu fiz lá 3 anos atrás e que eu sigo lá aquelas regras. Não, eu imponho limites agora diariamente para mim. Eu entendo que eu sou gente agora com as experiências que eu vivo nessa minha atual fase da minha vida. Com os meus filhos eu tenho limites, coloco limites para eles, as crianças estão crescendo, a cada dia tem que ter novos limites. Então a literatura de AE, ela é muito importante para a gente não só pegar o livro lá da Dona Mara, o que é Amor Exigente, que é nosso livro de cabeceira, mas para a gente colocar tudo aquilo lá em prática diariamente, vivenciar aquilo, porque funciona e dá certo. Eu tenho meus problemas, como vocês todos, eu também tenho meus problemas, mas eu tenho limites claros do que eu posso e que eu não posso mais fazer, né? E algumas coisas existe esse compromisso também maior com esse poder superior. Eu estou há 3 anos limpo, fazendo meus trabalhos, trabalho na dependência química, estudo dependência química.
mas o que eu acordei há 3 anos atrás com o meu poder superior está de pé pelo resto da minha vida. Se eu voltar ou recair no uso, eu vou pedir a minha internação à minha família. Não importa, porque palavra é palavra. E aí veio esse princípio ético que a gente está trabalhando agora, maravilhoso. Porque o processo de recuperação ele só se dá quando você é fiel, honesto e verdadeiro. Ponto. Não tem meias palavras. E aí aqui eu tenho a pergunta da dona Estela que fala assim, e se a minha filha não quiser voltar, como que eu vou agir? A dona Estela é aquela mesma senhora que falou que está com medo da filha retornar agora? Ou é outra senhora? Não, uma está com medo que retorna e a outra está com medo que ela não quer retornar, quer ficar na clínica. São duas Dona diferentes. Estela, na verdade, tem muitos dependentes químicos que eles se identificam com o processo de internação, eles estudam, eles começam a ter cargos na clínica, né? Fazem cursos aí de terapeuta, para ser terapeuta, e eu acho que a sua filha, ela deve ser a dona das escolhas dela, a senhora não pode escolher por ela, né? Se ela quer ficar na clínica por mais um tempo, se ela tem condições de bancar isso, se caso tenha algum custo, é muito importante que a senhora respeite também as tomadas de decisões dela, porque, afinal de contas, ela está tentando se planejar e se organizar para ter uma vida independente, né? Quando ela quiser voltar, e através do diálogo isso for entendido entre as partes, a senhora recebe de braços abertos com a família terapêutica, fazendo as coisas funcionarem e não sendo igual antigamente, né? A senhora também tem que evoluir. Mas eu vejo que a busca, sim, é pelos filhos independentes financeiramente, emocionalmente, casando, trazendo os netos para os pais verem, é tudo que a gente espera, né, do filho. Ele não pode mais ficar o resto da nossa vida morando com a gente, né? Um dia o passarinho tem que bater asa. Isso aí, né, Cassiano? E quando meu esposo saiu da última internação, Cassiano, eu fiquei desesperada, né? Comecei a ter as crises de ansiedade, eu já queria resolver tudo por ele. E aí eu já estava fazendo currículo, eu já estava montando a empresa dele para ele poder me ajudar dentro da minha empresa, fazendo um adendo para ele, né? E aí o terapeuta dele falou assim para mim, todas as vezes que ele internou, que ele saiu, você tentou ajudar, o que que deu? Você não quer esperar para ele ver o que que ele vai fazer da vida dele? Aí eu já queria falar para ele assim, volta para a comunidade, fica lá de estagiário, vai ajudar os que estão chegando. E eu queria dominar isso na vida dele, né? E aí, no fim, depois que eu ouvi isso do psicólogo dele, eu falei, deixa eu ficar aqui na minha, eu vou cuidar da minha vida, como diz a Fernanda Stets, eu vou cuidar da minha vida, eu vou ver o que a minha empresa precisa no momento, não vou ver o que ele precisa. E aí, no fim, deu tudo certo. Ele foi atrás do grupo, ele foi atrás das terapias, ele foi atrás de dar continuidade à espiritualidade, ele foi atrás de tudo, e hoje a nossa família é uma família funcional. Né? Mas olha que maravilha. Eu queria fazer tudo, peço. A capa de super-heroína. Exatamente, né? Essa capa que é difícil de tirar, né? Tem aqui um pessoal perguntando também se a sua família praticou desligamento emocional, como lidar com os familiares que não entram em recuperação, né? Então, tudo isso aí tá junto com essa capa, né? Que a gente está falando aqui, com essa capa de super-herói. Eu já fiz palestras lá presenciais lá no AE Morumbi, que a gente tem um revezamento, vocês sabem, dos coordenadores, cada semana um faz a palestra, e eu costumo usar o termo para o dependente químico, tá? Eu falo para o pessoal, eu visto a camisa da sobriedade. Eu brigo com os familiares às vezes lá. Eu vejo que quando o dependente químico ele está só limpo, ele está andando em cima de um muro muito estreitinho. As influências vêm dos dois lados, pro lado bom e lado ruim, né? E a partir do momento que ele pede ajuda para quem está limpo, ele tende a cair pro lado bom. Se ele pedir ajuda para quem está do lado ruim, usando drogas, é uma palavra só, vamos lá que eu pago a sua, ele vai. Né? E o que a família representa nessa história? No começo, é muito difícil, o dependente químico ele é muito influenciável. Ele tem baixa autoestima, ele perdeu tudo.
qualquer coisa mexe muito com os sentimentos dele. Então, a família, eu costumo dizer assim, o problema não é quando a gente não sabe fazer. O problema é quando a gente não sabe fazer, mas tem a atitude de fazer e fazer errado. Porque aí alguém, isso serve aí para o familiar e para o dependente químico, alguém vai ter que ir lá e arrumar aquela bagunça. Vai sobrar para alguém. Para o dependente químico, enquanto tiver alguém que vai lá e limpa a sujeira que ele aprontou, ele nunca vai aprender. E para o familiar, enquanto ele não perceber que ele também é um codependente, é um problema que ele adquiriu com o uso e abuso de substâncias do outro, enquanto ele não aceitar isso e mudar para melhor, ele vai continuar influenciando mal aquela pessoa. Os comportamentos dela, a forma de falar, a forma de agir, a forma de fazer. Ele não sabe fazer, eu vou lá e faço por ele. Ele não sabe lavar roupa, eu vou lá e lavo por ele. Ele não sabe limpar a casa, eu vou lá e limpo a casa por ele. Ele não tem dinheiro para comer um lanche quando ele for para o grupo de amor exigente, para o grupo de NA. Vou dar o dinheiro para ele. Não. Os grupos são grátis, não precisa dar dinheiro na mão. Quando ele trabalhar, ele dá o dinheiro dele lá. É importante ajudar na sacolinha? É importante, mas nesse momento ele não tem também habilidade financeira. Então, assim, quando a família realmente quer, ela vai cooperar muito. E quando não souber, por enquanto, então não palpita, porque o que a gente tem mais é todo mundo palpitando o que acha que deve ser feito e fazendo errado. E prejudica, influencia, né, leva para o buraco, porque o dependente químico ele também tem a baixa autoestima, ele está vivendo as perdas, ele está irritado, ele está impaciente, intolerante, inquieto, irresponsável. O processo de recuperação, se não partir dele com uma mudança, eu costumo dizer assim, faça uma lista de gratidão, meu amigo. Tá tudo ruim na sua vida? Tá. Vamos fazer uma lista de gratidão simples? O que é uma lista de gratidão? São as coisas simples que você tem de bom. Aí ele coloca lá, eu tenho casa, eu tenho quarto, eu tenho roupas, eu tenho a minha mãe que está viva, eu tenho meu pai que está vivo, eu tenho meus irmãos, eu tenho os meus sobrinhos, eu estou procurando emprego, eu consigo acordar todos os dias cedo, né? Então essa é uma lista simples de gratidão, para nos momentos que ele tiver embarulhado, como a gente diz, com os problemas da vida, ele vai lá e olha aquela lista e lembra que ele tem um monte de coisas boas acontecendo, que ele está vivo, que ele tem comida na mesa, que a mãe tem um carro para levar ele lá no psiquiatra uma vez por mês, que tem um carro para levar ele uma vez por semana no psicólogo. Então, essa lista de gratidão é muito importante. E do outro lado, a gente não pode esquecer, eu fiz isso no início da minha recuperação, uma lista de gratidão enorme e uma lista maior ainda das coisas que eu não aceitava mais em mim. Né? Das coisas que eu não tolerava, mas através do uso e abuso de substância, eu simplesmente usava mais um pouquinho e empurrava com a barriga. Como, por exemplo, respeitar horários, chegar antes, né? Outra coisa muito importante é a gente assumir verdadeiramente aquilo que a gente se compromete a fazer. Se eu falo que eu vou. O Cassiano, nunca ninguém sabia se ele ia aparecer no aniversário, na festinha, porque ele falava que vinha e não via, perdi toda a credibilidade, responsabilidade com o meu trabalho, com o horário de chegar no trabalho, o respeito, porque é outro grupo que a gente está inserido. O primeiro grupo é a família, geralmente depois o trabalho, a sociedade, meus vizinhos, né? A igreja, o grupo de apoio. Então, todas essas responsabilidades, eu me prontifiquei em mudar. Não adianta a mãe ficar falando, você tem que acordar cedo. Olha, eu vou te acordar todo dia. Ele não tem o celular? Bota o celular para despertar e ele que se vire, vai chegar atrasado 1, 2 vezes, se perder o emprego, a responsabilidade é dele, você não vai mais pagar as contas dele. Cada um assume as suas. Afinal de contas, você é gente, você lutou sua vida inteira para ter seu emprego, sua aposentadoria, seu dinheiro, agora você tem que ficar dando regalias para alguém que nem começou a lutar? É complicado. Por quê? Enquanto você fizer, enquanto alguém for lá e limpar a bagunça, vai ficar fácil para ele. Eu vou responder. Perdão, desculpa do desligamento emocional. Eu falei e não disse, né? Eu vou só dar um recado aqui para o pessoal que está pedindo aonde encontra o material. Então, o material, todos os livros e as palestras e reuniões do Amor Exigente ficam disponíveis no site do amorexigente.org. Tá? Lá vocês vão encontrar literatura de todas as pessoas que estão envolvidas com Amor Exigente.
né? Então, antes do Cassiano entrar nesse assunto, eu quero falar para vocês novamente que a live ela vai ficar salva tanto aqui no Facebook quanto no nosso YouTube, que é o Amor Exigente MS. Então, se quiserem depois estar divulgando tudo, a gente vai disponibilizar os links para vocês, tá? Pode responder o desligamento, Cassiano. Desculpa, gente, eu estava com a minha esposa aqui do meu lado e eu falei para ela assim, você praticou, né, o desligamento emocional. Vamos confirmar essa história direitinho, né, Cassiano? Por favor, fala que sim. Ela olhou para mim e falou assim, é lógico. Senão, como é que ia funcionar, né, Cassiano? O que eu falo para vocês assim, né? O dependente químico, ele tem todas as ferramentas na mão. É uma coisa simples, mas é complicada. Se a gente parar com o uso de drogas, tudo vai se encaixando novamente. O problema é só a droga, né? A droga do comportamento, a droga da cocaína, a droga da maconha, a droga do álcool, né? A droga da minha falta de responsabilidade com as coisas, a droga da minha falta de empatia, carinho, respeito, amor pelo outro, pelo próximo. Mas quando eu tiro a droga, a substância química, já é meio caminho andado para as outras coisas acontecerem. Quando eu me propus a ficar limpo, verdadeiramente, comecei a frequentar o grupo, a minha mãe e minha esposa, elas ficaram só observando. Eles pararam de falar. Eu estava frequentando o grupo, eu só falava de amor exigente, eu comprei literatura, comecei a ler literatura, comecei a falar com elas sobre amor exigente, e eu quebrei o tabu de drogas dentro de casa. Vamos falar de drogas. Olha, eu aprontei isso, eu aprontei aquilo, e não sei o quê, não sei o quê. O diálogo voltou para um assunto que ninguém falava dentro de casa. Eu era o primeiro a não falar, mas eu não queria mais usar droga. Então, por que agora não falar sobre isso? Né? Hoje a gente dá risada, graças a Deus, sobre alguns eventos do passado que foram ruins, mas a gente hoje em recuperação, a gente pode falar, nossa, como que pode, né? Um dia eu fiz isso, amor. Olha só, né? E minha esposa fala, meu Deus do céu, Cassiano, eu não acredito. Então, assim, a minha esposa, ela começou a tocar a vida dela, colocou em prática. Por causa disso. Ela colocou em prática o que o amor exigente traz na literatura. Eu e ela criamos algumas estratégias para proteger, porque eu tinha que continuar trabalhando na rua. Como eu comecei aqui, eu sou um pai de família, eu tenho 2 filhos, agora tem a Sabrina pequenininha, que graças a Deus vivencia só meu processo de recuperação, mas eu tinha o Fabrício com 10 anos, né? Por pouco não faltou coisas dentro de casa, mas faltou presença, talvez mais carinho, mais brincadeiras, mais tempo jogando videogame, mais tempo montando quebra-cabeça, né? O pai presente dentro de casa mais paciente, mais tolerante, mais participativo. Mas a minha esposa e a minha mãe, ela simplesmente eu criei com a minha esposa porque minha mãe, quando eu entrei no amor exigente, ela só cruzou o braço e ficou observando. E ela só pontuava algumas coisas, só pontuava. Ela não mais ficava querendo saber se eu estava fazendo, se eu não estava fazendo, ela só observava. Quando eu estava destoando alguma coisa, ela vinha e apitava. A minha esposa, companheira guerreira do meu lado o tempo todo, né? Ela chegou a se colocar na situação, nós tínhamos um site e vendíamos os produtos e eu fazia o serviço de mão de obra. Eu trabalhava, na época, com instalação de box, janelas, portas, espelhos, porta sanfonada, e a minha família tem uma distribuidora uma serralheria e distribuidora de acessórios para serralheria. Então eu trabalhava, eu fazia instalação. E minha esposa vendia. E aí, como agora voltar a trabalhar na rua, será onde eu usava droga sozinho dentro do carro o dia inteiro? Né? Minha esposa se prontificou a fazer o quê e eu não aceitei. Eu vou agora com você nos clientes. Eu fico no carro esperando você fazer a instalação e volto. Eu, como dependente químico, na hora eu falei para ela não. Por quê? Assim como a família tem a capacidade, quando o dependente químico não toma decisões, dele voltar ao uso e botar a culpa na família, o dia que minha esposa não fosse trabalhar comigo era o dia que eu ia usar e falar, você também não veio, você tem que estar comigo, você tem que estar vigiando, você tem que estar cuidando. Então, não. Já de cara eu falei para ela que não. Eu falei, não, o dia que você não for, eu vou acabar usando drogas, amor. Então, o que a gente decidiu? Eu tinha inabilidade financeira, não podia ficar com dinheiro na mão, que o dinheiro na mão do dependente químico coça.
o que a gente fez? Eu era antes o primeiro a ligar para os clientes e exigir pagamento em dinheiro. O Cassiano começou a ligar para todos os clientes dizendo que não aceitava pagamento em dinheiro. Os caras falavam, você tá doido? Eu falava, não, é por questão de segurança. Eu já fui assaltado na rua, senhor, e eu não quero sair com dinheiro, a gente trabalha, se dedica, é um trabalho pesado, um trabalho árduo, né? E eu saio na rua, o cara vem e me rouba. Pronto, os clientes começaram a transferir, os clientes começaram a pagar na maquininha, no débito, que eu fazia questão de não carregar a maquininha para exigir que o cliente me pagasse em dinheiro para eu poder usar drogas. E eu mudei. Se não partir de nós, dependentes químicos, e a família dar esse apoio, mostrar as mudanças, mas que ele se empenhe para mudar, as coisas ficam difíceis. Quando o pessoal chega no grupo de sobriedade e a gente fala, por que você veio para cá? Conta um pouco a sua história. Ah, eu vim para cá porque minha mãe quer. Não vai dar certo. Não vai funcionar. Pode estar plantando uma sementinha? Pode estar plantando uma sementinha, mas ainda vai demorar. O ideal é que ele venha porque ele percebeu, através do diálogo familiar e das conversas, que a vida que ele leva não vai ter futuro. Né? Cadeia, caixão e instituição. Né? Então, o que acontece? Ou a morte, né? Que é o caixão, perdão. Então, o que acontece? A gente tem que trabalhar o dependente químico para que ele comece a ter entendimento das situações e comece a ter atitude em mudar, a proatividade, o empenho dele, né? Essa mudança minha de ligar para os clientes, um comportamento ao avesso do que eu fazia. Eu queria receber em dinheiro, eu comecei a ligar dizendo que não receberia em dinheiro. E teve clientes de estar com o dinheiro na mão, 500, 600, R$1.000, e eu falar, eu prefiro que o senhor me dê um cheque, eu prefiro que o senhor transfira. Porque eu só de olhar aquele dinheiro, eu sabia que eu ia para a rua e que aquilo iria me causar um problema dos meus pensamentos insanos que iriam voltar. Né? Então, essa proteção tem que vir, tem que partir do dependente químico. A fórmula é trazer esse diálogo para que ele tenha atitudes positivas, entendimento, que parta dele as mudanças também. E você, através do seu comportamento, influenciar o dele. Ô Cassiano, com todas essas dicas que você está dando, você traçou um guia, inclusive sobre as visitas terapêuticas, né? Você poderia compartilhar conosco, comentar sobre esse guia? Posso sim. Esse guia está em algum lugar que você pode dar o endereço, o link? Posso sim, Tânia. O que acontece? Como eu frequento vários grupos do Amor Exigente, tem o grupo lá de onde eu trabalho, que o Gabriel criou, das Mães Leoas, que são verdadeiras guerreiras, dedicadas, auto e mútua ajuda, uma ajuda a outra o tempo todo, e a gente participa lá também interagindo com elas, mas eu confesso que elas mais participam com a experiência delas, e a gente atua pouco, eu principalmente Cassiano, em alguns momentos eu atuo e dou algumas orientações para elas, porque eu vejo que elas estão muito bem nos retornos lá no grupo, né? O que é a pergunta que não quer calar, que sempre vem? Né? Cassiano, meu filho está internado. Eu estou morrendo de medo de visitar ele, eu não sei como fazer, eu não tenho ideia o que eu faço, como eu vou, como eu me visto, o que eu levo, o que eu falo, não falo. Ou seja, eu estou morrendo de medo, eu estou desesperado, eu estou sem dormir, as mães me falam, né? Dentro desses questionamentos e dessas dúvidas, eu resolvi fazer só pontuar 20 questões simples. Talvez seja simples para mim, que trabalho com dependência química, né? Mas são coisas que eu vivencio no dia a dia, que eu trouxe esses 20 pontuações de um bom comportamento ou de uma boa orientação para que as visitas sejam terapêuticas, né? E que você tenha resultados melhores do que ir com esse monte de dúvida, né? Está disponível no site do Amor Exigente, www.amoresigente.org.br/visitas-terapêuticas, tá? Ou tem quem também entrar no site amoresigente.org.br, lá no menu tem artigos, está dentro da aba artigos. O que é muito importante, dentro desses artigos tem as visitas terapêuticas e as regras ou as orientações para ser uma família terapêutica também, que foi a dona Mara que escreveu. Quando eu escrevi essas orientações, o Luiz Fernando gostou muito, falou, pô, Cassiano, ficou bem legal, eu vou mandar para a dona Mara dar uma olhada. A dona Mara também ficou feliz e gostou e pediu para ser colocado no site do Amor Exigente,
onde é o nosso principal caminho de conhecimento, né? Todos nós frequentamos o site, olhamos para ver as novidades, estar atentos às reuniões, ao webinar, às literaturas. Então, está no melhor lugar aí para o pessoal poder encontrar e baixar ou ler, né? Ter o PDF ou poder ler e fazer as suas anotações. Eu posso fazer a leitura para vocês e explicando um pouquinho, pontuando rapidamente cada questão, ou só ler, e vocês ficam à vontade aí. Eu estou aqui para obedecer hoje. Muito cansativo, porque a gente já está aqui excedendo 10 minutos do nosso horário, porque normalmente a gente divide em lives de 1 em 1 hora. Então já fica um próximo convite para você vir e falar para a gente só sobre esse tópico. O que você acha? Tá combinado, para mim tá ótimo. Perfeito. Muito gostoso o papo aqui, e se a gente for se estendendo, as nossas lives vão sair fora do nosso compromisso, que é de 1 hora, tá? Mas, assim, agradecendo já de antemão todas as pessoas que estiveram aqui com a gente, acho que foi uma das lives também que mais tivemos retorno, que mais tivemos interação. Então, agradecer a sua pessoa, as mães leoas que estão aqui com a gente, sempre comentando também, sempre dando essa força para a gente também estar aprendendo, porque eu, a Tânia e a Suzana sempre estamos aprendendo. Eu gosto muito de enfatizar isso, porque por mais que a gente tenha... Com certeza. Dentro do Amor Exigente, é sempre um aprendizado. Então, a gente aprende com os comentários, a gente aprende com o convidado, e quando a gente vê os convidados falando de forma tão leve, o quanto é bom estar em sobriedade, nossa, isso eleva o nosso espírito lá em cima. Obrigada, tá, Cassiano? E aí a gente queria ler aqui uma colocação do Cassiano também, é seu xará, né? Que ele colocou aqui, Cacá, para refletirmos. O alcoólatra e os dependentes químicos costumam dizer que bebem ou usam a droga por causa dos problemas, e a família acaba praticando a facilitação por acreditar nessa história. Em regra, o dependente usa o químico porque tem problemas ou tem problemas porque usa o químico? O Cassiano é da Pastoral da Sobriedade. Cassiano, esse nome é lindo, viu, meu irmão? Adoro o seu nome. O Cassiano é um membro lá da Pastoral, já de bastante tempo. Eu cheguei na Pastoral, eles me chamam de Cacá para não misturar os Cassianos, senão vai virar uma bagunça. Mandar um abraço para ele. Eu vejo que são as duas questões, elas estão atreladas, né? Eu uso pelos meus problemas e tenho problemas pelo meu uso, né? Não tem para onde fugir. Né? A única solução é a abstinência, e entrar em recuperação tem que ser utilizar as ferramentas que os grupos oferecem, mas tem que ter essa boa vontade, tem que ter esse apoio familiar, tem que ter esse conhecimento vindo das pessoas que mais são importantes na nossa vida, que são esposa, filho, mãe, pai, irmãos, né? Sem esse apoio fica muito difícil, desde que elas também se engajem nesse mesmo propósito. É falar a mesma língua, é tão bom quando a gente conversa sobre um assunto onde todos têm um pequeno entendimento ou grande entendimento e um aprende com o outro. É trazer de volta o diálogo. O Amor Exigente fala muito sobre o diálogo e eu bato nessa tecla. Já conversaram? Não, a gente não conversa. Aí fica difícil sem conversa. Mas o Cassiano fez uma pergunta muito boa e já a resposta está na própria pergunta. O problema está atrelado um ao outro, sim, e é uma bola de neve, só vai aumentar. Olha, Cassiano, eu não tenho nem palavras para dizer sobre essa live, né? Porque foi um aprendizado, e assim, o aprendizado que a gente tem vindo de uma pessoa que vivenciou isso, que conhece, que tem o sentimento, né? Traz o sentimento nas palavras. Isso é muito importante, isso toca realmente, toca aquele que precisa estar em sobriedade, que é o dependente químico e a família. Né? Todos os dois. Então, foi muito importante a sua presença aqui, e vai ficar devendo a segunda, então, porque faltou muito material para a gente comentar, né? Nós tínhamos feito aqui algumas perguntas, que no início eram somente 4, eu falei, depois a gente vai se estendendo, mas o pessoal ajudou muito, né? Colaborou demais, colocando as perguntas, esses questionamentos, que são questionamentos de todas as famílias, né? Então, a gente deu até prioridade para quem está nos assistindo, porque nós ficamos muito felizes com essa interação. Uma gratidão por você ter estado aqui conosco. Obrigado a todas vocês. Muito obrigada, Cassiano. Gratidão.
eu digo que a melhor arma para se trabalhar, para se ajudar um dependente químico é a informação. E hoje nós tivemos um monte de informação. Muito obrigada. É bom. Assim, ó, tá assim, ó. Eu queria agradecer vocês pela oportunidade e dizer que eu estou à disposição quando vocês precisarem, a hora que for, vocês me comunicam, a gente estará junto novamente. Para mim é um grande prazer, onde fala de recuperação eu estou lá, não importa que lugar que seja. Falou de recuperação, a gente tem que estar lá, a gente tem que estar aprendendo. E gostaria de agradecer vocês, meninas maravilhosas, agradecer hoje as quase 100 pessoas que a gente teve aqui com a gente, né? Atingimos quase 100 pessoas online, isso é muito importante. E mandar um abraço só para os 4 grupos principais aqui, posso? O grupo de sobriedade do Amor Exigente Morumbi, o qual eu, o Thiago, coordenamos, o Luiz Fernando Calduro, o Gabriel Mori. Mandar um abraço para o Gabriel também, meu parceiro, meu irmão, pessoas maravilhosas que eu conheci através da sobriedade. Mandar um beijo, um abraço para o pessoal da Pastoral da Lapa. Hoje vocês me surpreenderam com a atitude de vocês. Eu mandei o nosso flyer no grupo hoje, e é dia de reunião deles, e eles se organizaram e falaram, não, nós vamos estar com você na live, vamos fazer alguma coisa diferente, e vieram aqui em peso. O Cassiano, o Rafael, se eu for falar os nomes aqui, o seu Antônio, tem um monte de gente, o Henrique, eu não posso falar nomes, senão eu vou esquecer de alguém, e é ruim isso. É mandar um beijo para o grupo da Pastoral. Vocês hoje mostraram e desmistificaram essa coisa de que eu frequento um grupo ou outro. Não, somos todos unidos contra o uso e abuso de substâncias. Foram maravilhosos, minha gratidão a vocês e olha, o comportamento de vocês hoje me honrou muito e eu honro muito vocês. Eu tenho prazer de falar também que eu sou AE, que eu sou pastoral também, tá? As mães leoas, maravilhosas essas meninas, grupo de Amor Exigente São Luís, lá da Paulista. E ó, chega de Cassiano falar, senão vai ser mais 1 hora ainda. Mas beijo, a gente ficaria mais 1 hora aqui ouvindo você, né? A gente ficaria mais 1 hora, mais 2 horas, né? Mas gratidão Obrigado. Pela sua presença e a presença dos seus seguidores aqui conosco. É muito importante esse apoio para que o dependente venha para poder ensinar um pouco para as famílias, né? A sobriedade para as famílias também. A importância da família na sobriedade de vocês. A gente já vai ficar íntima. O Cacá vai sair com a gente agora, mas a gente já vai marcar a próxima. Porque eu sei que... na próxima, não é assim? O segredo está na próxima, né? Ai, gente, obrigada. O segredo está sempre na próxima reunião.